Olá pessoal, então vamos continuar aqui no nosso curso. Queria conversar com um caso da apresentadora Xuxa, que estava fazendo uma live sobre questão animal, sobre proteção dos animais, sobre ser contra fazer testes em animais, né, testes farmacêuticos. E aí do nada ela falou alguma coisa sobre fazer testes com seres humanos, com pessoas que foram presas, que estejam encarceradas. E aí falou, mas essa opinião o pessoal dos direitos humanos não vai gostar. É engraçado essa opinião que as pessoas têm dos pessoal dos direitos humanos, né? Ou então tem gente que fala, não é direitos humanos, é direitos dos manos. Ou então, como é que é? Direitos humanos para humanos direitos. Um monte de besteira, né? Que mostra o quanto as pessoas não sabem do que se trata os direitos humanos. A gente viu na aula passada que o direito é uma construção histórica, né? É uma construção histórica e específica de um modo de produção específico, né? É uma expressão social própria de um modo de produção específica, qual seja o capitalismo. Apesar de ter formas jurídicas precárias na antiguidade, direito mesmo que seja para todo mundo, generalizado, como a gente conhece hoje, é um fenômeno social tipicamente capitalista, tá? Que serve para reproduzir, ou seja, para garantir que o capitalismo continue existindo. Para isso que serve o direito e também para isso que servem os direitos humanos, tá certo? Não por acaso, uma das primeiras declarações reconhecidas de direitos humanos é a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, que diz que consideramos estas verdades como autoevidentes, essas verdades que eles vão colocar na Declaração de Independência. Quais são essas verdades? Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ou seja, que não tem uma pessoa que é o representante de Deus na Terra, que pode tolher a liberdade das outras, ou pelo bel prazer, que pode mandar, eu sou o rei, eu quero que mande matar fulano ou ciclano, tá? Não, que todos os homens são criados iguais por Deus, tá? E que não tem um representante de Deus na Terra, mas todos nós estamos irmanados na humanidade, tá? Então, essa construção teórica do Estado moderno, ela não se dá falando que Deus não existe. Não, ela fala Deus existe, nós somos filhos de Deus e temos que nos responsabilizar para manter essa criação divina, tá? Que é a humanidade. Então, isso na Declaração de Independência dos Estados Unidos, baseada em ideais iluministas, que, como a gente viu na aula passada, e que vai influenciar também a teoria por trás da Revolução Francesa. A gente viu que a Revolução Francesa de 1789, ela encabeçada pelo Terceiro Estado, né? Uma união, uma aliança ali entre camponeses, miseráveis que estão passando fome, e também a burguesia, que não faz parte da nobreza nem do clero, mas que ascende política e economicamente, e olha para o lado e fala, nós somos mais de 90% da população, nós, a burguesia e o povão, somos mais de 90% da população, por que a gente tem que ficar patrocinando, né, esses nobres? Quem disse que eles são escolhidos por Deus? Por que eles são escolhidos por Deus e nós não? Então a gente tem um processo violentíssimo da construção
do capitalismo moderno, né? Construção política do capitalismo moderno, que é a construção de um Estado moderno, que é a Revolução Francesa, que vai guilhotinar monarcas, né, na França, enfim. E cria, então, uma Assembleia Nacional, e nessa Assembleia Nacional vai criar uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, com vários dispositivos falando quais são os direitos que todo mundo possui só por nascer humano. Você nasce, é um ser humano, então você já possui direitos só por causa disso. Essa declaração tem alguns artigos e antes tem um preâmbulo que diz lá: os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância e o esquecimento ou o desprezo do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis, ou seja, que não se pode separar, e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres. Ou seja, vamos aqui listar os direitos naturais, ou seja, os direitos que nascem com a pessoa humana, para que cada um saiba esses direitos e sempre atue socialmente com responsabilidade, tá? Para manter essa sociedade nova que a gente está construindo, essa sociedade capitalista, esse Estado moderno, tá? A fim de que, com o objetivo de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados. Ou seja, os atos políticos, as normas, não são atos divinos, são atos humanos, tá? Os representantes do povo eleito não são semideuses, são humanos escolhidos. E aí a gente vai ter objetivos para alcançar e vai sempre poder comparar, falar: o objetivo é dar mais educação, vamos então comparar o que foi feito para dar mais educação. Fornecer mais saúde, vamos comparar o que foi feito para fornecer mais saúde, tá certo? A fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples, incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Ou seja, a gente está formando normas que vão constituir a nossa sociedade. Essa constituição da sociedade vai se chamar como? Constituição. Tá? Então, a gente tem sempre que prezar pela Constituição, porque ela garante a sociedade que a gente está desenhando. Tá? A sociedade capitalista, no caso, que estava se desenhando, a sociedade burguesa, né? A sociedade liderada ali pelo terceiro estado, por uma fração do terceiro estado, que são os burgueses, a classe social que se desenvolve a partir do comércio, e aí começa também a criar manufaturas e vai se enriquecendo, tá? Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, ou seja, não apartou, não é que Deus não existe mais no Estado moderno, não, Deus existe, mas nós somos responsáveis, nós somos uma criação de Deus e somos responsáveis pela manutenção dessa criação. Então, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Então, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, não existe mais essa história de nasceu nobre, nasceu plebeu, nasceu camponês, vai ser para o resto da vida privado de direitos. Não, todo mundo nasce igual, e formalmente igual e formalmente livre. Tá? Não existe mais quem nasça sob o signo da escravidão, sob o signo da servidão, segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Então, essa é a base dos direitos humanos. Então, baseado, sobretudo, na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Tá? A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. A lei é a expressão da vontade geral, artigo 6º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas que a lei defina. A lei deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de lei estabelecida e promulgada antes do delito ilegalmente aplicada. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, ou seja, liberdade de religião faz parte dos direitos humanos. Então você que defende liberdade religiosa, que acha que o Estado não deve intervir na sua religião, tá? O Estado deve proteger a sua liberdade de crença, você é um defensor dos direitos humanos. Tá? E você acha que esses direitos, esse direito de manifestar a sua opinião religiosa, ele deve ser preservado só a um tipo de religião ou a todos os tipos de religião? Só um tipo de pessoa, nascido numa cidade, por exemplo, deve ter esse direito de expressar a sua religião? Ou todo mundo, só pelo fato de ter nascido na qualidade de ser humano, tem intrinsecamente esse direito à crença, a acreditar em um poder superior, em acreditar em Buda, em Alá, em Jesus Cristo, em Jeová? Todo mundo tem esse direito. Isso é direitos humanos, tá? A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Isso é direitos humanos. Ou seja, a gente elege os nossos representantes e tem o poder, e porque a gente elege, a gente tem o poder de cobrar eles. Tá? Então, esses são alguns direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É com base nessa declaração e em outras que vão sendo escritas conforme a história de cada povo, que a gente cria um Estado moderno, um Estado contemporâneo, um Estado soberano, baseado no poder de seu povo, e não mais numa ideia de que Deus escolhe pessoas específicas para serem governantes. Tá? E essas pessoas transmitem esse poder de pai para filho, ou seja, os monarcas. A partir dessa moderna ideia de Estado, nós, enquanto sociedade, pegamos o poder e a responsabilidade pelos desígnios, os desejos e os objetivos da nossa nação. Aí que surge, então, a ideia de nação, tá certo? Uma ideia muito cara para todos nós, não é mesmo? E essa ideia de Estado moderno vai se espalhando pela Europa. Só que é curioso, porque a Europa tem essas ideias de generalização, universalização de direitos para si mesmo nessa época. Então, século XIX ali, ou seja, do final do século XVIII, de 1789 até os anos 1900, eles têm todo esse discurso de que todos nós somos iguais, tal, para eles. Mas para as colônias, não. Para as colônias, eles acham que quem está ali para lá do Atlântico
Quem é africano não é cidadão, não é ser humano. Quem é mexicano não é cidadão. Quem está ali nas Antilhas, quem é haitiano, não é cidadão. Quem está um pouco para baixo, na Venezuela, em 1850, para eles, não é cidadão. Cidadão é o francês, é o espanhol. Né? Quem está um pouco mais para baixo, ali no Peru, é índio. Na Bolívia, é índio. Mais para baixo, na Argentina, os caras lá que não tem direito a nada. É quase um bicho do mato. Quem está ali no Brasil não é cidadão. Tem que ser representado pela coroa. Tá? Aí tem que se manter o poder monárquico. No Haiti, Napoleão, então, como desdobramento da Revolução Francesa, Napoleão não reconhece a soberania do Haiti. O Haiti continua sendo colônia. O Brasil continua sendo colônia de Portugal. Né? A América Latina inteira continua sendo colônia. E aí são as elites desses países que vão se rebelar contra o Império e ir conquistando em processos geralmente sangrentos. Daí a imagem dos libertadores da América, né, como Simão Bolívar, O'Higgins, Martí, vão conquistando a liberdade, a independência da Europa, dos países colonizadores da Europa. E também isso vai acontecer no Brasil. Tá? Então, não é um processo fácil de reconhecer a liberdade de todas as pessoas no mundo. É um processo que cada povo foi lutando por si próprio. Tá? Então, se hoje a gente tem leis que proíbem o trabalho escravo no mundo e no Brasil, isso não foi dado. Isso foi conquistado por meio de luta. Porque o direito é um processo histórico em que interesses antagônicos, ou seja, interesses contrários, vão se debatendo e até que um direito se permaneça contrário a outro. Tá? Os senhores de escravo no Brasil achavam que o direito de propriedade deles abrangia a vida humana de pessoas que estavam na África e foram traficadas e foram escravizadas no Brasil. Não, eu tenho direito de propriedade, então é meu direito de propriedade quanto a este objeto que é esta pessoa negra. Tá? Então, a conquista da liberdade e a conquista dos direitos humanos é uma construção histórica social. Tá? Os estados vão se estabelecendo. Tá? O Estado brasileiro vai se estabelecendo, o Estado argentino. Os estados também nacionais na Europa vão se estabelecendo. Os Estados Unidos, o México. Então, vão virando nações soberanas, independentes e disputando territórios, tentando expandir seus territórios para conseguir expandir as suas economias. Vamos lembrar que a gente está no desenvolvimento de um sistema capitalista, tá bom? Até que começam as guerras. Quer dizer, as guerras nunca pararam. As guerras estão dentro dessa sociedade, desse sistema social em que se disputa territórios para ampliar as vendas, né? Ampliar os domínios, ampliar reservas de matérias-primas, não é mesmo? Então, por isso que existem as guerras, para ampliar os territórios, por isso que nesse período a gente tem guerras importantes.
ao final da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1919. A gente tem uma tentativa de criar um organismo internacional que vá tentar evitar que as nações entrem em guerra. O nome desse organismo é Liga das Nações. Ele é criado pelo Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, que põe fim, então, à Primeira Guerra Mundial. Assinado ali no Palácio de Versalhes, onde era uma residência de verão da monarquia francesa, essa que foi decapitada em 1789, né? Então, é assinado o Tratado de Versalhes, criando a Liga ou Sociedade das Nações, para impedir, para dar fim à Primeira Guerra Mundial e impedir que novas guerras ocorram. É um período de grande desenvolvimento tecnológico do capitalismo, tá? As indústrias começam a dar um salto muito grande em tecnologia e as pessoas, agora livres, né, se tornam todas sujeitos de direito. As relações sociais, elas não se dão mais na base da força, se dão na base do contrato. Todo mundo vira consumidor, tá certo? E as indústrias vão crescendo cada vez mais. Para sobreviver, agora as pessoas precisam trabalhar, ou seja, vender a única coisa que elas têm, que é a sua força de trabalho. Então elas assinam um contrato de trabalho e recebem no final do mês e consomem e trabalham para consumir, trabalham para receber o salário para poder consumir e, enfim, assim vai se desenvolvendo a sociedade capitalista, tá? Essa sociedade das nações, essa Liga das Nações, fracassa totalmente. Porque em 1939 a gente tem uma nova guerra mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. Ocorre uma aliança entre governos nacionalistas, né? A Alemanha nazista de Hitler, Mussolini na Itália, né? Com a Itália fascista, e o Japão imperial ainda, né? E tem esse conflito. A Alemanha nazista, o exército italiano é muito fraco perto da Alemanha nazista. A Alemanha nazista é realmente a superpotência da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha nazista passa ao rodo, destrói completamente a França, Bélgica, Polônia, inclusive a Inglaterra, tá? Nenhum país ali é páreo para segurar a Alemanha nazista. A Inglaterra está absolutamente devastada, porque todos os dias a Força Aérea Alemã, a Força Aérea Nazista, joga bombas sobre Londres, sobre cidades mais importantes do Reino Unido, e destrói completamente a indústria, a marinha, a aeronáutica naval. O único poder que ali consegue rivalizar com a Alemanha nazista, e mesmo assim com muita dificuldade, é a União Soviética. Em 17, para derrubar o czar, a Rússia passa por uma revolução, em 1917, uma revolução popular, muito atrelada ali às dificuldades que o povo russo estava passando por causa da Primeira Guerra Mundial, tá? E tem então uma revolução proletária, né? Uma revolução baseada ali nos escritos de Karl Marx, liderada por Vladimir Lenin, e, enfim,
Durante a Segunda Guerra Mundial, quem está no poder na União Soviética é Stalin, né? E você pode ter todas as opiniões, aqui a gente está tratando de fatos. É a União Soviética, sobretudo, que consegue colocar uma barreira no avanço do exército nazista, né? E depois, com os esforços da resistência antinazista, inclusive com o desembarque dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em algum momento eles ingressam na Segunda Guerra e aí consegue ter um enfraquecimento do exército nazista, de um lado os Estados Unidos ingressando na guerra e do outro lado o exército vermelho soviético lutando ali no mano a mano contra os nazistas, né, e resistindo ali e avançando e tomando, enfim. O ponto se encerra a Segunda Guerra Mundial numa barbárie absolutamente trágica. Vamos lembrar que o nazismo não era um plano simplesmente de expansão da economia alemã. O nazismo era um plano que se baseava numa raça pura, a raça ariana, né? Os arianos, então, são a raça pura, são superiores e devem e têm o direito de escravizar os outros povos. E todo mundo se lembra dos judeus, em primeiro lugar, né? E, de fato, os judeus foram absolutamente exterminados pela Alemanha nazista. São 6 milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração absurdos, mas não só, né? Não só os judeus, também ciganos eram considerados como coisas sujas, né? Como pessoas sujas que deveriam ser exterminadas. Também testemunhas de Jeová foram exterminadas pela Alemanha nazista. Também anarquistas foram exterminados na Alemanha nazista. Também socialistas e comunistas foram mortos, presos, torturados, perseguidos, enviados para os campos de concentração na Alemanha nazista. Pessoas com deficiência, filhos de arianos que tinham alguma deficiência, eram enviados. Então, foi a barbárie, né? Foi onde a gente reconhece na história ocidental um momento auge da barbárie na Alemanha nazista. E, para a sorte da humanidade, a gente conseguiu frear essa proposta de destruição, né? De não reconhecimento do outro, de intolerância. A gente conseguiu barrar por meio dos esforços de guerra dos países da França, da Inglaterra, dos esforços de guerra dos Estados Unidos e dos esforços de guerra da União Soviética, né? Por isso a gente conseguiu, salvo engano, foram 39 milhões de soviéticos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, que bom que a gente conseguiu derrotar o nazismo e o fascismo, né? E nessa derrota do nazismo e do fascismo, diante, mais uma vez, de uma grande barbárie na civilização humana, existe um esforço internacional para que isso nunca mais se repita. A Liga das Nações não tinha funcionado, então é criado uma nova organização internacional muito preocupada para que a gente nunca mais repita isso. É a construção da Organização das Nações Unidas, tá? São 56 países fundadores, que em 48 vai então criar ditames, vai criar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que é até hoje o texto fundador, o texto base dos nossos direitos humanos contemporâneos, tá?
e diz lá essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem 30 artigos, tá? É o núcleo duro dos direitos humanos. Esses 30 artigos, eles são introduzidos por meio de um preâmbulo, ou seja, um texto que fala por que são necessários esses 30 artigos. Então eu recortei aqui um pedaço do preâmbulo importante, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Daí tem outros considerandos, né, que fazem parte do preâmbulo, e aí tem esses 30 artigos, tá? Eu falei até agora que basicamente o direito ele é um fenômeno do mundo capitalista, ou seja, da sociedade capitalista que vai se generalizando, que tem essa capacidade de se universalizar só a partir do capitalismo. Isso o direito, né? E os direitos humanos também. O que eu quero dizer é que os direitos humanos está conseguindo proteger é essa sociedade que a gente conseguiu construir até aqui. Tá? Você impedir que as pessoas sejam livres, que elas tenham acesso à comida, acesso à educação, é impedir o próprio desenvolvimento do sistema capitalista. Tá? Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É isso a sociedade que a gente quer viver. Uma sociedade em que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso é direitos humanos. Tá? Então, quem defende que não deve ter escravidão no mundo é um defensor de direitos humanos. Tá? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Acho que isso é um direito que todo mundo, ao nascer, possui. Tá certo? Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. A gente não vai ser preso sem passar por um julgamento justo, imparcial, independente. Tá? Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, ou seja, a liberdade de religião é um direito humano, a liberdade de pensamento é um direito humano. Então, esse direito inclui a liberdade de mudar de religião e de crença, ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular, tá certo? Então, essa é a base dos direitos humanos, tá certo? Que mais? Todos os países, ou seja, para você ser um país, a gente tem aproximadamente 200 países no mundo, né? Para você fazer parte, ser reconhecido internacionalmente como um país, você tem que ser reconhecido pela ONU. Para você ser reconhecido pela ONU, você tem que entrar na ONU e tem que, então, aderir a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é condição para entrar na ONU a adesão a esses direitos. Tá? Então, o Brasil é um país, é reconhecido como um país pela ONU, então o Brasil se comprometeu a aceitar esses direitos. A Argentina, México, Estados Unidos,
Rússia, Itália, França, todos os países do mundo se comprometeram a respeitar esses direitos, tá? Agora, então essa declaração ela é confeccionada em 1948. A gente já viu que os direitos são uma construção social. E existem, então, a partir do momento histórico da sociedade, os direitos vão evoluindo, certo? Existe uma primeira dimensão, ou seja, direitos humanos de primeira dimensão, que primeiro foram pensados. Então são direito à vida, à liberdade, à igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei, à liberdade de religião, à propriedade privada. São direitos de primeira geração. Os direitos civis e políticos. Direito de todo mundo pode ser eleito. Todo mundo pode votar. Todo mundo pode ser votado. Né? E mesmo assim, esses direitos não são... Hoje a gente reconhece eles como um dado, mas eles foram conquistados com muita luta. O direito de poder votar e de ser votado nos Estados Unidos é uma conquista recente. É de 1968 que você consegue derrubar nos Estados Unidos leis racistas que impedem o acesso de pessoas negras a cargos públicos, por exemplo. Que impede que pessoas negras acessem a universidade, por exemplo. Tá? Então, leis racistas ou leis que impedem que mulheres vão à universidade no Brasil são conquistas recentes na nossa história. Então esses são os direitos de primeira dimensão, tá? Direitos civis e políticos, tá? Direito à liberdade, à propriedade, tá? A poder participar da vida pública de um país. Esses direitos muitas vezes são tidos como direitos negativos, ou seja, direitos que são prestados, que todos os humanos possuem, contra o Estado, contra o poder do Estado. Ou seja, Estado, você pode muita coisa, mas você não pode, são direitos negativos, você não pode violar a minha liberdade de crença. Você não pode violar a minha igualdade perante a lei. Você não pode violar a minha propriedade. Tá? São direitos negativos. Em algum momento criou-se a ilusão de que esses direitos seriam gratuitos. Tá? É só falar o que o Estado não pode fazer. Mas não é bem verdade. Para você garantir o direito à propriedade, que faria parte desses direitos da primeira dimensão, você garantir o direito de propriedade, você precisa ter uma força policial, por exemplo. E força policial custa, você precisa pagar os soldos, né? Enfim, são direitos que possuem, que custam aos cofres públicos, tá? Como todos os direitos possuem um custo, mas então foram os primeiros que foram pensados. Então, a partir ali, vamos pensar da Revolução Francesa, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. A gente costuma dizer que esses direitos de primeira dimensão, eles refletem muito bem a liberdade, tá? Da Revolução Francesa. A liberdade de contratar, por exemplo, liberdade contratual. Só que existe um momento em que se percebe que a igualdade
ela não é uma igualdade muito verdadeira. Ela é uma igualdade de forma e não de matéria. É uma igualdade formal, que todos são iguais perante a lei. Mas não é todo mundo que é igual para ter acesso a alguns bens. Veja, no Brasil, por exemplo, todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo é igual para... Todo mundo tem o dever de votar. Mas todo mundo tem a mesma capacidade de ser eleito materialmente? Se a gente for ver no frigir dos ovos, por que será que tem tanta gente que é filho de político e consegue ser eleito? Né? Ou tem famílias. Ou então vamos pensar no direito à educação. Todo mundo tem direito à educação. Mas por que será que tem gente que consegue exercer esse direito e tem gente que não? Porque aqui a gente está tratando sobre igualdade formal, né? Então, tem um processo no desenvolvimento do capitalismo, tem um processo de pauperização das classes, da classe trabalhadora, né? Então ela vai ficando cada vez mais pobre e os ricos vão ficando cada vez mais ricos. Lembra, inclusive, aquela música, né? Bom, 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 bom. Mas, vamos lá, retornando aqui. Nesse processo de pauperização, quando as pessoas veem que, olha, eles estão ficando cada vez mais ricos, a gente está cada vez mais pobres, elas vão se organizando e vão reivindicando melhores condições de trabalho, reivindicando melhores condições de vida, não é mesmo? Esse é o processo, por exemplo, que vai levar à Revolução Russa. Esse é o processo que vai levar à Revolução Russa de 17, a Revolução Cubana de 59, mas também é o processo que vai levar à Revolução Mexicana de 16, né? O processo que vai até 1916, tá? Que vai resultar na Constituição Mexicana de 1917, que vai resultar na Constituição de Weimar de 19, tá? Então, existem aí a criação de novos direitos a partir de demandas de trabalhadores, tá? A partir de demandas dos oprimidos, dos explorados, que falam, olha, é preciso que os direitos humanos incorporem outras necessidades nossas, como, por exemplo, o direito à educação, como, por exemplo, o direito à saúde, que todo mundo tem acesso à saúde, como, por exemplo, o direito de que nós não sejamos explorados, sejamos obrigados a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, que os nossos filhos de 10, 11, 12 anos não tenham que trabalhar na mina de carvão, tá? Então, são os direitos sociais que vão sendo exigidos pelos trabalhadores e vão criando uma segunda dimensão de direitos, os direitos sociais, como o direito do trabalho, direito à previdência, direito à saúde, direito à educação, direito à assistência social. Então são novos direitos que exigem, que são direitos positivos que de alguma forma passam a exigir uma prestação do Estado. Não que o Estado pare, claro, o Estado não deve intervir em liberdades, é verdade, mas também o Estado deve atuar para garantir alguns direitos, certo? Então são os direitos de segunda dimensão. E com o passar do tempo, vai se desenvolvendo direitos que não são propriamente dos trabalhadores, que não são propriamente dos explorados, dos oprimidos, mas são direitos de toda a coletividade, que são os direitos de terceira dimensão. Então, se os direitos de primeira dimensão estavam vinculados à ideia de liberdade, os direitos de segunda dimensão estavam vinculados à ideia de igualdade, agora a gente tem uns direitos de terceira dimensão que estão vinculados à fraternidade, ou seja, à solidariedade, a reconhecimento de que toda a humanidade é uma só sociedade.
que são os direitos de terceira dimensão, direitos difusos, por exemplo, direito a um meio ambiente equilibrado, a um meio ambiente saudável, a um meio ambiente em que a gente possa garantir para as futuras gerações qualidade de vida, garantir a vida em sociedade para as futuras gerações. É, por exemplo, o caso do direito ao consumidor, o direito de terceira dimensão, né, em que todo mundo, que não influencia só uma pessoa, um consumidor, mas toda uma coletividade de consumidores. Tá? Então, os direitos humanos são essa construção histórico-social que vai se dando com o passar do tempo, por meio das lutas da sociedade. Tá? Então, eles vão se somando, tá? Vão construindo um rol de direitos que as pessoas possuem só pelo simples fato de nascerem humanas, para que a gente possa continuar vivendo uma sociedade que a gente deseja. Tá certo? Então, esses são os direitos humanos que todos nós possuímos. Tá? Na próxima aula, a gente vai tratar então um pouco sobre o aspecto mais interno da nossa sociedade brasileira, que é o direito constitucional. A gente se vê